Paz seja convosco. Quero saudar você nesta noite que se predispôs a ouvir a palavra do Senhor. Estamos unidos mais uma vez através deste meio, através deste canal que Deus nos proporciona para estarmos juntos. Eu louvo a Deus pela sua vida. Espero que você tenha tido uma tarde abençoada. Aqueles que trabalharam com vendas no dia de hoje, abençoados pelo Senhor, que eles possam ter conseguido os recursos necessários para a manutenção dos seus lares. Nós louvamos ao Senhor pela tua vida e pela sua presença. Aguardamos que outros irmãos se unam a nós, para que nós possamos, num só corpo, louvar o santo nome de Deus. Amém. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos mais uma vez colocar a nossa vida nas tuas mãos, pedindo a ti, Pai querido, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos oriente, que o Senhor possa, Pai querido, nos conceder mais e mais da sua graça. Nós, Pai querido, abrimos o nosso coração, pedindo a ti que o Senhor fale conosco, Pai, que o Senhor nos instrua, que o Senhor possa, Pai querido, nos dar o entendimento necessário para que nós possamos, Pai, ser edificados na força do teu poder. Ora, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero saudar você mais uma vez com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus seja na sua vida. Que a presença de Deus seja real no seu lar. Amém. Que o Espírito Santo envolva você com a sua graça. Que o amor de Deus transborde no seu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar no teu coração para você receber a semente nesta noite. Amém. Que você possa receber esta semente. A semente possa encontrar um campo arado, que possa ser regado e cuidado pelo Senhor. Que possa nascer uma semente nova no teu coração, de fé, de esperança, de mudança e de transformação. Amém. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nos colocamos na tua presença, Senhor, diante da sua santa e bendita palavra. Nós, Pai querido, não somos capazes, nós não temos qualificação nenhuma. A começar em mim, Senhor, eu não tenho nenhuma capacidade, não sou digno, não sou sem pecado, e me coloco na tua presença como instrumento da tua vontade. Nós vamos ler a tua palavra, Senhor, a tua palavra que é viva e eficaz, que é mais cortante de qualquer espada do que de 2 gumes, que chega ao ponto de separar alma e espírito juntas e medulas. Que a tua palavra possa fazer a diferença nesta noite, Pai. Traz-nos, Pai, um recado santo aos nossos corações. Consagramos todo esse tempo da ministração da palavra a ti, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema, no Salmos 32, felicidade em receber perdão. A felicidade não se encontra em qualquer lugar. A deturpação desse conceito nos leva a crer que a compra de um bem material ou uma situação temporal pode nos trazer felicidade. Quem nunca viu a frase, dinheiro não traz felicidade, e pelo menos no seu coração respondeu, me dê o seu dinheiro e seja feliz? Não há felicidade real, senão por ser um filho de Deus. E não há possibilidade disso ocorrer se sobre nós não estiver o seu perdão através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O verso que ficou da semana passada é Salmos 32:1, que diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Como dissemos, ser bem-aventurado é muito mais do que ser feliz. Ser bem-aventurado é ser pleno naquilo para o qual eu fui criado. Existimos apenas para glorificar a Deus com o cumprimento das Escrituras. Esse é o propósito principal da minha vida e da sua vida. Atos dos Apóstolos continua a ser escrito pelas vidas daqueles que se submetem às Escrituras. Nesse sentido, você é feliz ou você vive a vida com prazeres temporais que vão te levar apenas à infelicidade terrena e à morte eterna? É uma pergunta importante.
No que você está alicerçado? A palavra de hoje tem como título Amor na repreensão. Mas eu prometo para você que não vai ser uma repreensão muito dura. A palavra da manhã já foi dura o suficiente. Você que não ouviu ainda, você depois assista, tá? Mas se estiver muito sensível, é melhor você pular essa. Foi bem dura a palavra, em especial o primeiro período. Mas nós vamos falar dentro do Salmo 32, nos versos 4 e 5, que nós vamos meditar nesta noite, sobre o amor de Deus na repreensão, naquilo que Ele coloca sobre as nossas vidas como um peso. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Salmos 32, verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Salmos 32, verso 1 em diante. Salmo de Davi, salmo didático. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem impiedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu refúgio, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Palavra do Senhor. Amém? Amém. Amor na repreensão. As pessoas entendem que o amor é apenas manifestado por ações de carinho. Amanhã, Dia das Mulheres, você pode comprar uma flor, ou mandar um cartão, ou mandar uma mensagem, mas às vezes o amor ele não é só manifesto com presentes. Às vezes o amor, em especial o amor divino, ele vem por correção. Porque muitas vezes a palavra deste altar é dura? Porque Deus ele te ama. Ele não quer permitir que você continue no erro e no engano. E para isso, ele te corrige. E se você não ouve a correção do altar de Deus, não da minha pessoa, mas da palavra de Deus, ele usa os elementos que forem necessários para te colocar novamente no prumo. E essa é a repreensão para aqueles que ele ama. O primeiro versículo de 2 que nós vamos meditar é Salmos 32, verso 4, que diz: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Davi não tinha sossego. E o meu vigor se tornou em sequidão de estio, como uma palha seca. Há uma semana e pouquinho atrás, mais ou menos, a Rosângela cortou os galhos lá na frente de uma árvore que estava maior. E ela falou para mim assim: guarda, coloca dentro do saco para colocar no lixo. E eu estava numa atividade aqui, como bom marido, esqueci. E ficou lá. E aí quando ela foi pegar, porque eu tinha esquecido, estava seco. Seco. Você pega e esmigalha. Talvez a Rayane e o Felipe possam dizer, a Esther, o André, o Alice, que se uma flor fica um pouco mais tempo ali fora do recipiente ou fora da água, ela vai secando e chega uma hora que ela fica seca. E se você apertar, ela esfarela na sua mão. É assim que estava o ânimo de Davi. Se Davi tivesse ido num psicólogo nos dias de hoje, ele ia falar que ele estava deprimido.
que ele estivesse com qualquer síndrome ou transtorno, mas na verdade ele estava totalmente esmagado pelas mãos de Deus. Nesse versículo, Davi explica mais plenamente a origem de tão pesada tristeza que estava sobre ele. Não era a ação de homens, não era a perseguição de Absalão, seu filho, não era a perseguição de Saul, o rei de Israel, mas era a perseguição do próprio Deus. A maior de todas as aflições é ser tão duramente oprimido pela mão divina que o pecador sente que o seu pecado está exposto, como se tivesse ocorrido à plena luz do dia. Nós cometemos os nossos pecados escondidos, a portas fechadas, mas os olhos de Deus estão sobre toda a terra. E quando Deus ele coloca sobre nós aflições, para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, é como se eles tivessem sido cometidos à luz do dia, e cujas consequências elas são claras aos nossos olhos, porque nós, quando cometemos o pecado, nós não pensamos na consequência, mas ela vem. Davi consequentemente se queixa de que seu vigor secara, ele não tem mais forças. Não mera e simplesmente por meditar em suas dolorosas aflições, ele não está ali fazendo um chororô, um mimimi, mas ele descobriu que tudo que ele está passando não é culpa de ninguém, a culpa é dele. Ele cometeu o pecado e ele está colhendo as consequências do seu pecado. Ensinamento para você: cada pecado que você comete tem consequências. Muitas vezes, não é para você entrar em caça às bruxas, nem pôr a culpa nisso, mas muitas vezes as dificuldades que você passa hoje são consequências de decisões erradas do passado. Falávamos hoje pela manhã. Está com problema? Estabelece um plano de ação para corrigir. Não adianta você deixar empurrar para a barriga. Não adianta. Aprendi isso com os meus pais e também com a doutora Shirley. Ela fala para mim, olha assim, ó, tem que resolver, resolve agora, porque senão lá na frente vai ficar mais complicado, o nó fica maior. Todo o vigor dos homens se esvai quando Deus surge como juiz e os humilha, deixando-os prostrados e exibindo todo o seu desprazer. Deus ele não recebe o seu pecado e fica quieto, a menos que ele não te ame, a menos que você não seja filho de Deus. Mas se você é filho de Deus, ele demonstra o desprazer dele em relação às suas ações, e ele te pune. Uma oração que eu sempre fiz no passado e que eu preciso retomar é: Deus, que o teu juízo seja feito aqui na terra, que você não seja julgado lá nos céus, em falta, mas você seja julgado aqui. Corrige o seu problema aqui, resolve os seus problemas aqui, não empurra com a barriga. Isaías capítulo 40, verso 7 diz: seca-se a erva, caem-se as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, é flor que seca. Nós, sem Deus, nós secamos. Quando nós nos fechamos em nossos problemas, nós secamos, nós adoecemos. Desde a infância, Davi havia sido inspirado com o temor divino. Não é algo que nasceu dele, é algo que Deus colocou nele, pela secreta influência do Espírito Santo. E ele foi instruído na genuína religião, ele ouviu a palavra, ele foi instruído na palavra. Ele foi instruído na genuína religião e piedade pela ministração da sã doutrina e instrução. No entanto, toda essa instrução não foi suficiente para a obtenção da sabedoria, fazendo com que ele tivesse de ser ensinado não por ensino, não por palavras, mas através de açoites. Deus ele ensina através de açoites. 1 Coríntios capítulo 3, verso 2, apóstolo Paulo chama a atenção da igreja de Corinto, dizendo: vocês precisam crescer, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. E Deus, ele fala através dos profetas,
fala através de homens de Deus, fala através da sua palavra, e você continua caminhando no mesmo caminho. O que vem sobre a sua vida, se você é filho de Deus, é sofrimento, é açoite de Deus. Deus, ele te chama a atenção uma vez, 2, 5, 10, quantas forem necessárias, mas se for necessário ele estabelecer sobre a sua vida, um período de tribulação para você mudar, ele assim o faz. Embora Davi estivesse acostumado a reconhecer os seus pecados, a cada dia era de novo levado à presença de Deus, o que nos ensina que quão longe estão os homens de se restabelecerem quando fracassam. Nós temos que fazer tudo para não pecar. Mas quando nós pecamos, nós andamos um tempo ainda dentro da lama, até que a gente consiga se levantar e sair dela. Quão morosos são os homens em obedecer, até que Deus desce o chicote. E aí quando Deus ele desce o chicote, o que acontece é que você fica todo espiritual e todo religioso. Quer fazer campanha? Quer fazer jejum? Quer fazer oração especial? Mas passou aquele tempo, você esquece. Por isso que Deus continua vindo com açoite sobre a minha vida e sobre a sua vida, para que a gente aprenda. Provérbios capítulo 3, verso 12 diz, porque o Senhor ele repreende a quem ama. Então não adianta você olhar para o ímpio e falar, por que ele está tão bem? Por que o casamento dele está tão bem? Por que a empresa dele está tão bem? Ele nem vai na igreja. O Senhor repreende a quem ama. Aquele que ele não ama, ele deixa de lado. E ele repreende assim como o pai ao filho quer bem. Ele quer que você se corrija. Ele não está tão preocupado com a tua vida terrena, mas sim com a tua vida eterna. Sim, ele nos dá os necessários para a gente viver aqui. Se nós não recebermos o necessário dele, nós vamos fraquejar, tropeçar e cair e não levantamos mais. Hebreus capítulo 12, verso 6, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. Ele bate naqueles que ele ama. E não é uma atitude masoquista, eu gosto de ver os meus filhos sofrer, não. Ele tem que ensinar você, da forma que for necessário. Muitas vezes eu, como seu pastor, eu sou duro com você. Mas não é porque eu estou querendo controlar a sua vida, quero mandar na sua casa, já falei isso para você. Eu quero que te vá bem. Eu quero que você seja feliz dentro dos planos do Senhor. Eu quero que o seu lar seja um lar em paz, que os seus filhos sejam benditos, que haja prosperidade no seu lar, que não falte alimento na sua mesa, mas principalmente que você seja encontrado no dia do Senhor como filho e filha que Ele ama. Davi teve que ser calejado pelos açoites da mão divina. Apesar de ele ser reconhecido como a menina dos olhos de Deus, em alguns momentos ele tinha o coração duro. E aí eu aproveito para fazer uma correção. Hoje pela manhã minha esposa falou sobre o exemplo de Davi, como uma pessoa que não matou Saul. Então naquele momento ele foi bendito, mas ele também matou Urias. Então naquele momento ele foi assassino, porque o coração dele endureceu. Davi teve que ser calejado pelos açoites da mão divina, até que estivesse bem subjugado e manso, que é o primeiro sinal do verdadeiro arrependimento. Sabe quando você começa a se arrepender? Quando você para de murmurar. Quando você percebe que o erro não é dos outros, mas é seu. Isso acontece muitas vezes com as pessoas quando você liga para mim, todo inflamado. Eu deixo você vomitar tudo, e aí a gente vai desconstruindo, e o seu coração acalma. Porque você se conscientiza que não adianta culpar o outro. A culpa é sua. É você que está agindo errado. É você que tem que se alinhar com o Senhor. 1 Pedro capítulo 5, verso 6 diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Por mais que você queira entrar num cabo de guerra com Deus, você não vai ganhar. Queda de braço com Deus, você não ganha. Você tem que humilhar. Senhor, eu não consigo. Eu não sou nada. Me limpa e me purifica. E isto, uma vez mais, nos ensina que não é sem motivo que se reiteram os castigos sobre nós, pelas quais Deus parece nos tratar com crueldade. Quantas vezes você pensou isso? Eu já pensei. Por que Deus está tendo tão pesado assim?
Por que Ele não me dá o alívio? Por quê? Eu vejo a história de vocês, uma em especial, a história da nossa irmã Betânia com a sua irmã lá. A tia da Esther está lá, numa situação extremamente complicada, uma doença degenerativa chamada ela, não tem cura, e eles literalmente estão aguardando ou um milagre de Deus ou o falecimento da querida. Sofrimento, dor, não tem tempo para nada. Eu vivi parte disso aqui em casa. Uma época que minha tia teve colite, quantas vezes eu a limpei, o alimento entrava e já saía. Eu tive que passar por cima do meu enjoo, do meu mal-estar, porque ela precisava naquele momento. E se você fosse esperar enfermeiro no hospital, ia ficar tudo assada. Pois eu levantava, ia lá, lavava, cuidava. Isso não é fácil. O nosso coração, ele fica buscando, parece que Deus está sendo cruel com nós, mas não, Ele está nos ensinando uma lição. Por mais que ela seja difícil. Parece que Deus nos trata com crueldade e que sua mão se faz pesada sobre nós, até que a nossa ardente soberba seja humilhada. Quando você fica mansinho, a sua soberba, que parece ser indomável, ela é subjugada. Se não por palavras, através de lutas e dificuldades. Salmos 32, 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Davi disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Ele cansou de ficar guardando o pecado dele. E tu, Deus, perdoaste a iniquidade do meu pecado. Davi então descreve o estado da sua miséria. Ele cansou. Com o fim de mostrar a todos o único modo disponível de alcançar a felicidade verdadeira, a saber, o perdão de Deus. Quando o seu senso da ira divina, quando ele começou a entender a consequência do seu pecado, não em relação aos homens, mas perante Deus, quando o seu senso da ira divina dolorosamente o subjugou e o atormentou, seu único alívio foi sinceramente condenar-se diante de Deus e humildemente buscar nele refúgio, implorando o seu perdão. Quantas vezes você continua com o coração duro, achando que o problema é o outro, e você não se dobra? Você tem que abrir o seu coração. Não é para mim não, é para Deus. Deus, eu estou errado nisso, eu agi errado nisso, mas o seu coração continua duro. Eu não volto atrás. As pessoas estão achando que eu sou trouxa? Pois eu vou ser duro. Eu vou ser duro. Cada vez mais duro. E o que acontece é que Deus, Ele põe mais força, mais peso, até que quebrante esse coração. Lucas capítulo 18. Abre aí por gentileza. Lucas 18. 9 a 13. Uma passagem conhecida. Lucas 18, 9 a 13. Diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano que estava do lado dele. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, porque eu sou pecador. Davi cansou de carregar o peso do pecado dele e ele confessou. Será que não está na hora de você quebrar o seu coração? Voltar atrás onde você caiu e corrigir, começar tudo de novo? Não obstante, ele não diz que os seus pecados lhe vieram meramente à lembrança. Não foi algo simplesmente, eu vou trazer a memória. Porque ele sabia que já tinha acontecido a mesma coisa com Caim.
E também, ele não sabia, claro, mas iria acontecer coisa semelhante a Judas. Passa na mente o pecado, mas não faz nada, não gera nenhum tipo de mudança, sem qualquer proveito, porque quando a consciência dos maus é fustigada pelos seus pecados, quando o ímpio ele é massacrado pelos seus pecados, sabe o que eles fazem? Queixam-se mais de Deus. Você tem agido como um ímpio ou tem se quebrantado? Apocalipse capítulo 16, versos 10 e 11, fala de uma cena extremamente terrível, em que o anjo derrama uma taça da ira de Deus, e as pessoas elas começam a ficar cheias de feridas. Derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. E os homens mordiam a língua por causa da dor que sentiam. Mas sabe o que eles faziam? Em vez de pedir perdão? E blasfemaram o Deus dos céus, por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Qual a diferença daquele que é filho de Deus e aquele que não é filho de Deus? O filho de Deus se arrepende. O que não é filho de Deus continua com o coração duro. Qual que você é? Sim, ainda que Deus force os ímpios a chegar-se ao seu tribunal, o seu maior desejo não é o arrependimento, e sim se esconder, ou então se justificar. Você está justificando demais o seu pecado. Você tem que mudar o seu comportamento. Aqui se acha descrito um método bem diferente de se reconhecer o pecado, a saber, quando o pecador voluntariamente recorre a Deus, construindo sua esperança de salvação não na sua obstinação. Você vai confiar na tua salvação não porque você tem um agir correto, mas na súplica pelo poder, pelo perdão de Deus. Aquele que é cristão, aquele que é filho de Deus, ele se arrepende voluntariamente. Ele identifica, o Espírito Santo constrange ele do pecado, da justiça e do juízo, e ele não espera ser arrependido de novo, e ele vai a Deus. Lucas capítulo 23, versos 40, 41 e 42 diz: respondeu-lhe, porém, o outro, cruz do Calvário, 3 cruzes, Jesus no meio, 2 homens que estavam sendo condenados à morte. Respondeu-lhe, porém, o outro e repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este, Jesus Cristo, mal nenhum fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque ele se arrependeu. Ele não se justificou. Ele não falou que a mãe dele não cuidou dele, o pai dele não cuidou dele, ele não teve sorte no amor, não teve sorte no trabalho, mas ele sabia que era aquilo que ele estava recebendo. Ele se quebrantou. E o próprio Deus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa confissão voluntária está sempre associada à fé. Só aqueles que têm fé fazem isso. Conseguem fazer uma análise no seu ser, um raio-x no seu ser, e identificar no coração as falhas e os defeitos. Deus, eu sou pecador, eu não consegui ainda me livrar disso. Eu quero, eu preciso, mas eu não consigo. Me ajuda, Deus. Bate no peito e fala: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. As palavras de Davi claramente revelam que ele veio de forma sincera à presença de Deus, pois sabia que nada poderia ocultar de Deus. Não há dúvida, pois, de que Davi, ao comparecer diante de Deus, ele derramou o seu coração. As palavras que são descritas aqui é de um homem que não tem mais saída. Cansou de lutar contra o próprio Deus, e ele abre o seu coração. Os hipócritas, bem o sabemos, costumam abrandar seus maus feitos disfarçando. Não é bem assim. O que você está vendo não é bem assim. Os teus olhos estão confusos. A ideia era outra. Isso foi sem querer. Em resumo, nunca fazem uma confissão honesta dos seus erros. Davi, porém, sem qualquer dissimulação, faz notório a Deus tudo que entristecia. E ele diz assim: eu disse,
Eu estou confessando. Não é o fulano, não é o sacerdote, é eu. Eu estou dizendo que eu não aguento mais carregar esse fardo do meu pecado. Que venha sobre mim o juízo do Senhor, mas que o peso dele saia de mim, saia sobre mim. Enquanto os maus são arrastados pela força, assim como o juiz compele os ofensores a comparecer diante do tribunal, Davi nos assegura que compareceu perante o tribunal de Deus como um pecador de forma livre. Ele não foi arrastado, mas ele foi livremente na presença do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versos 28 a 29, parte do texto da nossa Santa Ceia. Ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Você tem que tomar a Santa Ceia. É através da Santa Ceia que você consegue forças para mudar. Mas antes de tomar, reconhece o seu pecado. Olha para Deus no seu interior e fala: Senhor, eu sei que eu estou em pecado. Ele assegurou-se antes do perdão. Antes dele ir ao Senhor, ele se assegurou mediante a misericórdia divina. Ele conhecia a palavra. Ele conhecia o Deus que ele servia, um Deus de Abraão, Isaac e Jacó, um Deus que está lá no Antigo Testamento, um Deus forte, duro, rígido, mas também amoroso. Mas como você vai conhecer esse Deus se você continua dando desculpas para ler a palavra de Deus? Você vai ouvir a palavra só da minha boca? De algum testemunho de alguém que você vê na internet? Ou você vai conferir na palavra de Deus o que Deus está falando? Davi sabia disso. Antes de ele ir ao Senhor, ele foi se justificar na palavra. Ele foi buscar na palavra que esse Deus, ele é misericordioso. Porque se ele não fizesse isso, o seu coração ia fraquejar. E aí no verso 30, no verso 5 ele ainda fala: e tu perdoaste. Qual a consequência? Qual a consequência de Davi ter feito tudo isso? E tu, Deus, perdoaste a iniquidade do meu pecado. Com a submissão de Davi, ele consegue contemplar o perdão de Deus. Algo que não é condicionado à ação humana, mas vem num favor gratuito de Deus. Ele só consegue ver o perdão, mas o perdão já tinha sido concedido. Antes que nós fôssemos formados no ventre das nossas mães, o Senhor, ele já nos conhecia. E Ele nos perdoa antes de nós pedirmos perdão, porque Ele sabe que nós não conseguimos. Sem haver o sangue do Cordeiro sobre a vida sobre as nossas vidas, nós não conseguimos ver o nosso pecado. Essas palavras ensinam quando o pecador se apresenta perante o trono da misericórdia, com sincera confissão, encontra a reconciliação divina à sua espera. Quando você se quebranta, quando você se arrepende, quando você reconhece a grandeza do seu pecado, o que acontece é que o seu coração se reconcilia com Deus. Lucas capítulo 15, verso 20, fala da parábola do filho pródigo. Aquele homem que pegou metade dos seus bens sem ter direito. Foi e gastou com prostitutas, com bebida, acabou o dinheiro. Veio fome na terra onde ele estava e ele se viu alimentando os porcos. E ele não tinha o que comer. E os donos dos porcos não davam a comida do porco para ele comer. E ele falou: o que eu estou fazendo aqui? Meu pai trata muito melhor o mais simples trabalhador lá. Eu vou voltar para casa. Não como filho, como empregado, como servo, como escravo, como um pecador. E ele voltou. Lucas capítulo 15, verso 20 fala: e levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Não havia julgamento. Havia apenas o perdão. Aquele homem se arrependeu. Não tem que ficar sentado no banco. Ele se arrependeu. Houve mudança. É isso que Deus quer. Mudança no seu coração.
O salmista quer dizer que Deus não só estava disposto a perdoá-lo, mas que seu exemplo forneceria uma lição aos que na angústia, eu e você, não duvidariam do favor divino para com eles, ao recorrerem a Deus com uma mente sincera. Separa um tempo na presença do Senhor e quebranta o seu coração. Eu falo para algumas pessoas, tira um dia, uma tarde, 1 hora e vai num parque. Deve ter algum parque perto da sua casa, uma praça. Você vai lá, leva uma garrafinha de água, um chapéuzinho para proteger o seu cabelo, a sua cabeça por causa do sol. Se quiser levar uma sombrinha também para garantir leve. E a Bíblia. E passe um tempo na presença do Senhor, apresentando o seu coração. Você vai ver como é agradável esta reconciliação com o Senhor. Há quem pense que o arrependimento e a confissão são a causa para se obter a graça. Mas Davi não está falando aqui da causa. Ele está falando da consequência. Do modo como o pecador é reconciliado com Deus. O perdão você já tem. Mas essa reconciliação, ela vem através da sua atitude. A confissão, não há dúvida, intervém, mas devemos ir além disso. E considerar que a fé, que ao amolecer os nossos corações e mover nossas línguas, realmente obtém o perdão. A fé do próprio Deus tem que agir na sua vida. Eu vou continuar batendo, retinindo, que nem um sino. Blom, blom, blom. Mas enquanto Deus não te convencer, você vai continuar sofrendo. Por isso que você precisa ir à presença de Deus. Eu preciso ir à presença de Deus. Todos nós precisamos ir à presença de Deus. É isso que acontece quando se começa o dia na presença dEle. Não tem como você começar o dia nesta correria, tomando um café pela metade, sair correndo, e você achar que o teu dia vai ser abençoado, porque não vai. Quantas coisas poderiam ter sido poupadas se você tivesse investido 5 minutos, 10 minutos na presença de Deus no início do seu dia. Davi obteve o perdão mediante sua confissão. Não porque ele merecia, pelo mero ato de confessar, mas porque, sob a diretriz da fé, ele humildemente implorou ao juiz: perdão, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. O mesmo método de confissão tem que estar em uso por mim e por você neste dia, ainda hoje, antes de você dormir. Feche os seus olhos, mesmo na cama, antes de você dormir. Deus, me perdoa. Não é por tudo, especifica. Vai um pouco mais tempo no banheiro e fala: Deus, me perdoa. Eu tenho endurecido meu coração. Eu não tenho sido grato pelo que o Senhor me concede. Eu murmuro, eu reclamo. Eu acho ruim quando o Senhor me disciplina. Eu acho que o Senhor é cruel. Me perdoa, Deus. O mesmo método de confissão deve estar em uso entre nós neste dia, o qual foi antigamente empregado pelos pais sob a lei. Sacerdotes, como eu, existem como facilitadores. Há momentos em que você não consegue enxergar. Há momentos em que o buraco ele parece negro demais. Eu sou apenas um facilitador. Você não precisa de mim, mas eu estou aqui. Quando você estiver com o seu coração prestes a explodir, liga para mim. Meu celular ele fica aberto das 5 da manhã até a meia-noite. Meia-noite eu coloco no silencioso e vou dormir. Se for algo urgente, Deus me desperta. Mas a grande maioria dos problemas, eles podem ser resolvidos das 5 da manhã até a meia-noite, antes de você explodir. Se você não consegue ver Deus, se você não consegue mais lidar com a situação, liga para mim. Mas saiba que o perdão não vem de mim. Eu não tenho autoridade para falar com Jesus: os teus pecados estão perdoados. Eu não tenho isso. Era um dos grandes problemas dos judeus. Porque Jesus falava com o perdão de pecados, mas Ele é Deus. Eu não sou Deus. O máximo que eu posso fazer é te ouvir e te aconselhar e te ajudar, te levantar pela mão para que você possa ir à cruz e confessar o seu pecado.
Esse ciclo de vir ao sacerdote, ele tem que ser cada vez mais reduzido. Porque que você vai passar pela cruz, você vai passar pela cruz. É como ir no hospital e não tomar soro. Você não foi no hospital. Este soro é o soro espiritual de Deus. Eu posso te ajudar a ir na presença dele, mas quem tem que se arrepender é você. Quem tem que se arrepender sou eu. Palavra do Senhor. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, porque o Senhor nos repreende através do seu santo e bendito amor. Te louvamos, Pai querido, porque apesar das nossas lutas e dificuldades, o Senhor não abre mão de nós. Não há altura, não há profundidade, não há nada, nem homem, nem criatura que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças ao nosso bom, maravilhoso e corrigidor? Não. E aquele que corrige. Em nome de Jesus. Dia 8 é amanhã, Dia das Mulheres. Não que as mulheres precisem de um dia específico, é muito mais um dia comercial, mas também é um dia para que nós possamos lembrar das mulheres que passaram na nossa vida, não porque tiveram muitos relacionamentos, mas em especial a nossa mamãe, aquelas que os maridos, que as suas esposas, os filhos, que nós possamos saudar as nossas mulheres com alegria por esse dia delas. Mas mais importante do que você fazer qualquer coisa no dia 8 é você fazer muito mais nos outros dias. Tá? Não é apenas no dia 8, mas ele também é importante. E por ser o Dia das Mulheres, nós oramos para que os nossos irmãos que trabalham com flores possam ter os seus estoques abaixados, que eles possam fazer boas vendas. Amanhã é um dia de boas vendas, creio eu, não apenas hoje, mas que o Senhor possa abençoar vocês com recursos, com a provisão. E não se esqueçam que tudo procede de Deus, e daquilo que é de Deus nós devolvemos para Ele. Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pela prosperidade das nossas vidas, reconhecemos o Senhor na nossa alimentação, na água que sai das nossas torneiras, na energia elétrica das nossas tomadas, no lazer dos nossos aparelhos de televisão, pela saúde que o Senhor concede a nós, pelos medicamentos e planos de saúde que o Senhor permite que nós tenhamos, e toda sorte de benefícios, Pai querido, que o Senhor tem nos concedido, pelo transporte, pelo teto sobre a nossa cabeça, e nós sabemos que tudo procede do Senhor. Daquilo que o Senhor nos entrega, nós devolvemos ao Senhor, para a manutenção da tua casa. Eu abençoo a vida dos teus filhos e das tuas filhas em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos e queridas, agradeço por mais um dia que você esteve comigo, ainda pela internet. Cada vez que eu penso em retornar, eu vejo alguém falecendo próximo. Um aluno lá de Caldas Novas, novo, não chegava a 40 anos, e ele faleceu. E é muito chocante ver pessoas falecendo simplesmente por causa desta enfermidade. Então, eu peço perdão a você, se você não entende, mas eu ainda continuo com a nossa igreja fechada. Eu continuo prezando pela sua saúde. E eu também peço que você entenda isso, porque eu não peguei, minha esposa não pegou, a minha filha não pegou. E essa doença ela tem sido extremamente cruel. Ela não respeita idoso, ela não respeita se é criança, ela não respeita nada. Então, eu peço que você aguarde um pouco mais pacientemente. Eu tenho procurado da minha maneira, da forma que eu consigo, te dar o suporte necessário. Tenho tentado ligar para vocês, tenho tentado fazer visita a vocês, tá? Então, é a forma que eu encontro nesses tempos que eu acho que a gente tem que preservar a vida um do outro, tá? Nós temos quarta-feira a nossa reunião de oração. Espero você, para que nós possamos estar todos juntos. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Que Deus abençoe sua vida. Você tenha uma noite abençoada, vai fazer um lanche, comer alguma coisa, vai descansar um pouco
e se prepara que amanhã você tem novamente uma luta, vários leões para você matar, mas tenha certeza que Deus está com você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.